Fala galera, continuando aqui agora o assunto de direito administrativo. Já falamos um pouquinho de como funciona a organização administrativa e agora vamos começar a colocar a lupa em cima do assunto, a especificar. Mas antes de começar, mais uma diquinha de estudo para você. Tenta estudar sempre várias matérias durante o dia, 2, 3, 4, se você tiver tempo. Quanto mais você mistura os assuntos, é mais benéfico, por mais contraintuitivo que pareça, ok? Então sempre que eu tiver uma diquinha de estudo, eu vou iniciar a aula assim, para quem sabe aí você vai adotando, vai que dá jeito. O melhor jeito de estudar é o seu jeito, é o jeito que faz você ter o maior rendimento possível. Você tem que render, você é um atleta do estudo, bota isso na cabeça, ok? Então, vamos que vamos. Falar agora da organização da administração pública. Primeiro, lembra da questão que foi feita, que foi falado que exclusivamente eram pela administração indireta e pelas entidades da administração indireta? Porque a doutrina diz que a administração pública ela é composta por um rol taxativo. Mas, Ricardo, eu não sei o que é taxativo, eu vou lhe explicar. No direito, quando falamos que existe um rol taxativo, exaustivo, significa que não existe outras opções senão aquelas colocadas em lei. Como, por exemplo, se eu falo para você o seguinte, eu vou assistir hoje ou o filme A ou o filme B. Ou seja, eu posso assistir só filme A e filme B. Isso é um rol taxativo, exaustivo. Ou é um ou é outro. Se for mais de 2, 3, 4, não importa, mas é taxativo. Agora, se eu falo, por exemplo, eu vou assistir a Netflix, que tem série tal e filme tal. Eu estou dando um rol exemplificativo, ou não taxativo, ou não exaustivo, ou seja, é quando a lei elenca algumas situações, mas não se limita apenas àquela. Você pode fazer outras por analogia ou que venham a aparecer, tá? Já nesse caso aqui, a doutrina vê essa situação da organização pública e bem mesmo as leis, o Decreto-Lei 200 de 67, a própria Constituição Federal, vê isso como um rol taxativo. Ou seja, a administração pública ela é formada pela administração direta e indireta, no qual, na administração direta, nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nós temos esses 4 entes, aqui na administração direta. Sempre lembrando que eles são personalizados. Ah, Ricardo, e os ministérios e as secretarias? Não vamos esquecer. Os ministérios, secretarias, departamentos e coisas do tipo, tribunais e o que mais for, vão ser situações de desconcentração desses entes principais, que são pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Então a administração direta, ela é União, Estado, Distrito Federal e município, e as suas respectivas desconcentrações também vão fazer parte da administração direta, mas em sentido estrito temos apenas isso aqui. Por exemplo, se eu te perguntar, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, é administração direta ou indireta? É um órgão da administração direta, ok? Beleza? E a administração indireta, como eu já falei, é fruto da descentralização, né? Você vai descentralizar, nesse caso aqui a de descentralização por outorga, né? Que você vai aí criar ou autorizar uma entidade por lei específica, e a administração indireta, ela vai formar autarquias, fundações públicas, empresas públicas, faltou um públicas aqui, e sociedades de economia mista, tá? As autarquias, a gente vai falar delas mais especificamente, mas as autarquias elas precisam de lei específica para ser criadas. As fundações públicas, quando forem fundações públicas autárquicas, são criadas por lei. Quando forem fundações públicas de direito privado, são autorizadas por lei específica. E empresas públicas, sociedade de economia mista, também são autorizadas por lei específica. Todos entes da administração indireta, com personalidade jurídica própria, tá? E que fazem parte aqui
dessa administração, ok? Sempre lembrando que na administração direta, quando a gente pergunta um ministério, ele é um órgão da administração direta, um órgão despersonalizado, enquanto na administração indireta temos entidades e não órgãos, entidades com personalidade jurídica, tá? Então o que vai diferenciar um órgão de uma entidade é ter personalidade jurídica ou não. Ok? E aqui vamos ver algumas especificidades, algumas características da administração direta. E vamos lá explicar uma por uma aí para a gente conseguir se situar nesse assunto. Vamos que vamos. A administração direta, ela é formada por pessoas jurídicas de direito público interno. É aquilo que eu falei. Quando você vai falar em direito público interno, você está falando de União, né? Sempre bom relembrar, estados, Distrito Federal e municípios. É nessa situação aqui que você está falando de pessoa jurídica de direito público interno, sempre ligado, né, ao conceito de administração direta. Beleza? Outra situação, ela vai ter autonomia política, administrativa e financeira. Olha só, as entidades da administração indireta não têm autonomia política. Apenas as entidades da administração direta têm autonomia política, que são quem? União, Estado, Distrito Federal e município. Ministério, secretaria, não sei o que, são frutos da desconcentração, são órgãos da administração direta, ok? Mas apenas as pessoas jurídicas de direito público interno que vão ter autonomia política, vão poder impor agendas públicas, impor políticas públicas, impor não, né? Propor, porque tudo aí vai passar pelo Congresso ou pela Assembleia, né? Porque estamos num sistema presidencialista que tem aí o apoio do Congresso Nacional, né? Que não pode ser dissolvido. Além de autonomia política, ele também vai ter uma autonomia administrativa, ou seja, vai poder se auto-administrar sem ser subordinado a nenhuma outra situação, tá? E autonomia financeira, tá? Que vai ser a autonomia aí de gastar o próprio dinheiro que arrecada, certo? Beleza. Vai ter uma responsabilidade civil objetiva. Isso aqui é um assunto que vamos ver detalhadamente, tá? Que vai ser a responsabilidade civil do Estado. De que maneira o Estado é responsabilizado pelos seus atos. Vamos ver de forma resumida, vou apresentar agora que apenas necessita do quê? Do fato, do dano e do nexo causal. Fim. Como assim? Digamos que cai uma árvore na sua casa. Qual foi o fato? Caiu a árvore. Qual foi o dano? Quebrou teu muro, quebrou tua cerca. Qual foi o nexo causal? Digamos que aquela árvore caiu porque a calçada da sua casa, que é uma via pública, estava rachada e a prefeitura não arrumou. Então houve esse nexo causal. Numa situação dessa, nós temos a responsabilidade civil objetiva. Ela vai independer da culpa ou dolo do Estado. Ela vai precisar apenas, ou seja, ela vai independer da vontade, o que seria o dolo? A vontade do Estado ir lá e fazer mesmo e te sacanear, né? Ou ser ruim. A culpa é aquela situação, vamos botar assim, bem aproximado, dirigir bêbado, né? Você bebe 2 cervejas, não totalmente bêbado, bebe lá 3, 4 cervejas, tá lá meio embriagado, dirige, você não quer atropelar ninguém, mas você se colocou na situação de risco, então aí você tem a culpa, tá? E aqui, na responsabilidade civil objetiva, você não independe do dolo ou da culpa do Estado. Tudo que necessita para caracterizar a responsabilidade civil objetiva é justamente o dano, o fato e o nexo, tá? Vamos tratar disso aqui numa aula inteirinha só disso, tá? Então vamos ter calma que a gente chega lá. Imunidade tributária recíproca. Aqui é um assunto muito cobrado no direito tributário, pouco cobrado no direito administrativo, mas que vale a pena você ter esse conhecimento. O que acontece? A imunidade tributária que a União dá para os estados dá para a União. Por exemplo, se você tem uma autarquia da União INSS, dentro de um estado, né, porque ela vai ter que estar dentro de um estado, você vai ter uma isenção ali dos seus impostos estaduais, você vai ter uma imunidade tributária, né, se tiver usado na sua atividade fim.
como por exemplo o IPVA, né? E, via de regra, também você vai ter o Estado, vai ter da União, das suas entidades, né, da administração direta, uma imunidade tributária dos impostos federais, como por exemplo, imposto de renda, territorial rural e por aí vai, ok? Mas isso aqui você não precisa ter essa noção que imposto estadual é IPVA, ICMS, ITCMD, imposto municipal ISS, IPTU, ITBI, e os federais é IR, IE, isso aí você não precisa saber, isso é mais focado aí no direito tributário, ok? Só dei uns exemplos aqui que veio na minha mente. Regime estatutário. O que quer dizer essa bendita? Simplesmente que o regime de pessoal, o seu regime de pessoal, né, que vai, as pessoas que trabalham na administração direta, tá, eles vão estar pelo regime estatutário, ou seja, vão ter estabilidades. Meu caso, por exemplo, eu sou gestor legislativo da Câmara Municipal de Londrina, né, analista legislativo na Câmara Municipal. Sou do regime estatutário, né, municipal, né, o regime municipal da Lei Orgânica Municipal, eu tenho estabilidade no meu serviço, ok? Diferentemente, por exemplo, de uma empresa pública, como por exemplo o Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública em que o seu pessoal é regido pela CLT, normal como qualquer outro empregado. Ah, mas não entrou para o concurso? Entrou, mas aí é outra história, vamos conversar sobre isso depois. Os bens da administração direta, eles são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. E o que isso quer dizer? Inaliabilidade, nem escrevi aqui para não passar vergonha, tá no material de vocês. Vai significar que os bens não podem ser vendidos. Eles até podem, mas precisam passar por um trampo, autorização legislativa, tem um monte de situação, tá? Então você tem que, via de regra, os bens da administração direta são inalienáveis. Como é que você vai se desfazer de um bem da União, vender um bem da União? Precisa de todo um procedimento, tá? Isso aí não está disponível para o governo. Por quê? Porque o governo ele apenas cuida da coisa pública. O titular da coisa pública, o dono da porra toda é o povo, apesar de não ser na prática, mas é assim que é a teoria, ok? Impenhoráveis. Você não pode penhorar para pagar alguma dívida, para pegar algum empréstimo. Você não pode deixar o seu bem, o bem da União, o bem do Estado, do Distrito Federal, do município, em situação de penhor. Você não pode penhorar esses bens. Imprescritíveis. O que quer dizer isso? Que eles são insuscetíveis de uso capião, né? Ou seja, é uma situação do direito civil, se uma pessoa vai lá, invade, alguma coisa parecida, ou então fica lá como se dono fosse, depois de um certo tempo, o imóvel fica sendo dele. Isso não é possível com imóveis da administração direta. Eles são imprescritíveis. O direito de propriedade desse imóvel não prescreve. Diferentemente, o que acontece na propriedade privada, por exemplo, se você compra um terreno, sei lá, numa praia e passa 20 anos sem ir lá, às vezes quando você vai lá já tem outra casa, outra pessoa morando tudo e acabou, você ficou por isso mesmo, né? Porque aí você não tem mais, existe esse uso campeão. É uma situação do direito civil, tem prazos, tudo mais, não cabe a gente entrar agora nessa situação, ok? Como os bens são impenhoráveis e inalienáveis, como é que o Estado, a administração direta, a União, os municípios vão pagar as suas dívidas caso elas ocorram? Elas vão pagar por meio de precatórios. E o que seriam precatórios? É a maneira que tem a Fazenda Pública de pagar os particulares, pagar suas dívidas. E aí você tem ordem cronológica, né, de precatórios, etc, etc, etc. É um trampo, demora um monte. Vem pra cá. Prerrogativas processuais. Também vem aqui do direito civil, né? Teve mudanças agora no novo CPC, agora que eu falo foi lá em 2015, 2016, o novo CPC, né? Que foi estendido aí para a administração indireta, teve mudanças nesse prazos processuais da Fazenda Pública, tá? Que, em exemplo, não é algo que muito recorrente, mas você tem aqui o dobro para recorrer e o dobro para contestar, né, uma situação jurídica. Antigamente, se não me engano, você tinha o dobro para contestar e o quádruplo para recorrer. Agora é dobro. Então leva isso na mente. Prerrogativa processual, você lembra de dobro, né? 2 vezes, dobro, né? Que aí você não erra mais. É muito difícil você errar uma questão. Apareceu prerrogativa processual, apareceu o dobro, é assunto de direito administrativo, marca X e vai ser feliz. Beleza? E tripartição dos poderes. Lembrando que
tripartição dos poderes, que são os poderes ali executivo, né, legislativo e judiciário do Estado, né, da União, eles também vão ser da administração direta e eles também são cláusulas pétreas, tá? A tripartição dos poderes também é cláusula pétrea. Você não pode acabar com esse sistema de freios e contrapesos, certo? Então, novamente, um exemplo próprio. Como eu trabalho na Câmara de Vereadores, eu trabalho aqui no Poder Legislativo Municipal. Antes eu iria trabalhar no Tribunal de Contas, também eu ia estar trabalhando numa instituição autônoma, que é o Tribunal de Contas, mas que ela é paga pelo Poder Legislativo, tá? E também é da administração direta. Então, no meu caso, essa situação. Então, você vai ter a tripartição de poderes. Só que eu já trabalhei no sistema Petrobras, por exemplo, na Liquigás, que era uma empresa pública da administração indireta. Certo? Ok? Beleza? Acabamos de explicar a administração direta. Vamos falar agora um pouquinho da administração indireta. Lembrando sempre, a administração indireta ela vai ser fruto de quê? Descentralização. E nesse caso aqui, descentralização por outorga. Porque a territorial ela já não existe mais, né? Ela existe, você pode criar um território, mas hoje em dia não existe território, né? Mesmo assim, os territórios são autarquias territoriais. E a delegação por colaboração, por delegação, aí seriam mais por concessionários, permissionários, que vamos chegar lá, aí é outra situação, ok? Quando falamos então de administração indireta, primeira coisa que temos que ter em mente, que são entidades. Que entidades são essas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Vamos ver a diferença deles todos em breve. Então, eles são entidades e personalizadas. Se eles são personalizados, eles têm personalidade jurídica própria, tá? Então, eles podem ter patrimônio próprio e também capacidade processual. A capacidade processual é eles poderem impetrar algum processo, eles poderem se defender de algum processo. Isso só pode ter quem é personalizado. Existem situações também que o órgão público que é despersonalizado, ele tem uma capacidade processual, mas a gente vai chegar lá, não é o assunto agora, ok? Então, primeira coisa que você tem que lembrar, a administração indireta, as entidades são personalizadas, certo? Beleza. Elas também têm autonomia, mas perceba, a autonomia delas não é política. Elas não têm autonomia política, as autarquias, né? Nem as autarquias, nem a empresa pública, nada. A administração indireta não tem autonomia política, mas tem autonomia técnica, administrativa e financeira. Tá? Então eles têm autonomia para fazer o que eles querem dentro do limite da lei e dentro da finalidade que lhe foi estabelecida. Continuando, você tem na administração indireta o princípio da reserva legal, que vai dizer que apenas lei específica ela vai criar ou autorizar a criação, né, ou autorização de entidades da administração indireta. Então, isso que fala reserva legal. Você precisa de lei, tá, para você poder criar ou autorizar as entidades da administração indireta. Outra situação, que aqui é meio que junto, né? Que elas têm o princípio da especialidade e da vinculação às finalidades. Por exemplo, quando a autarquia é criada, ela já tem que ser criada com a sua especialidade definida, tá? Então, por exemplo, o exemplo assim mais dado, INSS. INSS é uma autarquia. Outra autarquia, Bacen, Banco Central. Quando essas bichinhas aqui foram criadas, o INSS já foi criado com o intuito de administrar o sistema de previdência social. Essa é de seguro social, né, que é Instituto Nacional de Seguro Social. Ele já criou assim. Esse é o princípio da especialidade. A lei que criou o INSS já definiu a especialidade dela. A lei que criou o Bacen já definiu a especialidade dela. Se você for lá em 1900 e bolinha lá, você vai achar, procura no Google aí que você acha, agora na íntegra a lei que criou o INSS, que criou o Bacen, e assim sucessivamente. Você consegue ter essa, e você vai ver lá na prática que ela já cria, ela já é criada com especialidade, onde ela vai atuar.
e após ter onde ela vai atuar, ela fica vinculada a essa finalidade. Não pode o INSS, por exemplo, resolver criar uma linha de crédito, começar a emprestar dinheiro ou começar a abrir posto de petróleo, não. Ela é vinculada às finalidades a qual ela foi criada para ser feita. Ok? Falou? Show de bola, vamos lembrar disso. Mais uma vez, temos aqui o Instituto da Descentralização, que, como já foi repetido várias e várias vezes, as entidades da administração indireta, elas são frutos da descentralização. É da desconcentração? Não. Desconcentração é criar órgãos, tá? É da centralização? Não. Centralização é o processo inverso. É o processo da descentralização administrativa. Beleza. E você tem uma situação também de inexistência de hierarquia. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Olha só. A União, ela vai criar uma entidade, o INSS, e vai transferir para ela a titularidade de gerir o seguro social. Legal? Bacana. Tranquilo. O INSS é subordinado hierarquicamente ao ente, como eu posso dizer, a entidade de direito público interno, a pessoa jurídica de direito público interno que a criou? Não. O INSS não é subordinado à União. Não existe hierarquia entre a administração indireta e direta. Vou falar. Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. Ah, tem exceção? Não tem exceção. Não existe hierarquia entre a administração direta e indireta. É uma inexistência de hierarquia. O que você tem pode ser chamado comumente de 3 nomes. Primeiro nome, tutela administrativa. Ou seja, você vai apenas tutelar, você vai apenas orientar, cuidar, mas nunca mandar. Outra situação, você pode ter um controle finalístico. Isso aqui vem muito da administração gerencial, que foi implantada desde 95 aqui no Brasil pelo Plano Diretor de Reforma de Aparelhamento do Estado, o PDRAE, o Plano Bresser, lá no governo FHC, que vai começar a transformar o Estado brasileiro em um Estado regulador. Tá? Em um estado de controle finalístico, ou seja, toma aqui a responsabilidade, faz o seu corre e depois eu só vejo se está tudo ok. Eu não vou mais ser um estado burocrático, eu não vou mais ser um estado empresário, eu vou começar a ser um estado regulador, um estado de supervisão finalística, ok? Lembrando que essas autarquias elas vão ser ligadas, né? Essas entidades vão ser ligadas à União, aos ministérios, né? Elas vão ter alguma vinculação desse tipo, mas nunca uma subordinação, ok? Outra situação que é comumente chamada é a supervisão ministerial. Então lá o Ministério, né, da Economia, que está vendo agora a reforma da Previdência, toda essa situação que é um impacto tremendo, esse Ministério aqui da Economia vai ver, né, quando ele estiver lidando com isso, ele vai ver, supervisionar o que está acontecendo nas autarquias que cuidam disso, né, após uma possível reforma da Previdência, se é que ela ocorrerá. Ok? Então você pode ter aqui uma tutela administrativa, uma supervisão finalística ou ministerial. São sinônimos meio que para a mesma coisa. Beleza de Creuza? Então, maravilhosa. Vamos fazer questão e deixar de enrolação. É isso aí, então, vem para tela. CESP 2018. O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente da administração pública direta, integrado à estrutura administrativa da União. Vem para mim aqui. Administração pública direta. Quem são os entes que exclusivamente atuam nessa situação? Aquele rol taxativo das entidades de direito público interno. Quem é? União, Estado, Distrito Federal e município. Essas entidades se desconcentram em órgãos. Um órgão da União pode ser um ministério, tá? Ou seja, um ministério é um órgão da administração direta ligado à União, correto?
Correto? Volta para cá. Então, Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente da administração pública direta, perfeito, integrado à estrutura administrativa da União. Perfeito, sem erro, tudo certo. Vamos para frente. CESP 2018. A administração direta é constituída de órgãos, certinho até agora, né? Porque vão ser a União, o Distrito Federal, o município e o Estado que vão se desconcentrar em órgãos. Esses órgãos vão ser ministérios, secretarias, blá blá blá. Ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Perfeito. Quais são essas entidades? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Sim, vamos ver mais à frente que essa é a finalidade das autarquias, executar serviços públicos de natureza social. Se for para explorar uma atividade econômica, não vai ser criada uma autarquia, vai ser criada uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, como, por exemplo, respectivamente, Caixa Econômica e Petrobras. Ok? Então essa questão está certinha, vamos para frente. CESP 2018. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por lei específica. Certíssimo. A reserva legal diz exatamente isso. E há de que, no caso das fundações, leis complementares definam sua área de atuação. Isso aqui é um spoiler, tá? Spoiler alert, tá? Isso aqui é verdade. No caso da fundação, ela vai ser criada, se for uma fundação autárquica, por lei específica, ou autorizada, se for uma fundação pública comum, por lei específica, e uma lei complementar é que vai definir a sua área de atuação. Tá? Se eu não me engano, essa questão aqui foi da Polícia Federal de 2018, para vocês verem que aqui só tem questões de alto nível. Então, essa questão aqui está certíssima. Vamos para a próxima. CESP 2018. Órgãos não dotados de personalidade jurídica própria. Já começou bem. Lembra, órgão não tem personalidade jurídica própria. Entidade tem. Que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, certíssimo. Falou órgão, vai integrar o ente federado por desconcentração. Componentes de uma hierarquia, certíssimo. Entre os órgãos há hierarquia, porque é estrutura interna. Entre a administração indireta não há hierarquia. Fazem parte da administração direta. Isso aqui é uma questão aula. É uma questão para você fazer e refazer e você vai aprender, nunca mais vai errar. Certíssimo. CESP 2017. Administração direta remete à ideia de administração centralizada. Perfeito, é aquilo que eu falei. Quando você fala em centralização, você remete à ideia da administração direta. Ao passo que a administração indireta se relaciona à noção de administração descentralizada. Mais uma vez, certinha, tudo ok, só questão certa até agora, que maravilha. Vamos para a próxima. CESP 2017. Uma autarquia é uma entidade administrativa personalizada distinta do ente federado que a criou. Até agora, perfeito. Por quê? A autarquia é uma entidade da administração indireta, ela é personalizada e ela é distinta do ente federado, não é um órgão. E se sujeita ao regime jurídico de direito público. Aqui também é spoiler. A autarquia ela é direito público, ok? No que diz respeito à sua criação e extinção, reserva legal, certíssimo, bem como a seus poderes, prerrogativas e restrições. Não poderia estar mais certo, certíssima, todas certas, tudo ok, vem para mim. Então é isso, meu aluno e minha aluna. Vemos aqui, meio que fechamos um ciclo para a gente ter as noções básicas da administração. Agora vamos entrar efetivamente no estudo detalhado de cada entidade de administração indireta, bonitinho. Vamos ver autarquia, agência executiva, agência reguladora, que são espécies, tá tudo dentro de autarquia, tá? Agência executiva pode ser fundação também, vamos chegar lá. A gente vai ver fundações, empresa pública, sociedade de economia mista e por aí vai. Então vamos ter agora uma especificidade muito maior.
Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro, cristalino na sua mente. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou!